Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 61.4, em sinal digital, pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela sua audiência. Este é o Câmara Cidadania, que tem o prazer de receber hoje em nossos estúdios o Dr. Valdemar Alves dos Reis Júnior, advogado pós-graduado em Direito Processual Civil e especialista em Direito do Consumidor. Isso aí Obrigado, mesmo. doutor, pela sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado aí. Estamos à disposição para auxiliar. Doutor, nós vamos começar a falar do Código de Defesa do Consumidor. O código, ele se aplica aos condomínios? Aí a gente tem que ver a visão, né, do que a gente vai aplicar esse código. Por que o código fala? Ele fala assim, que tem o direito de utilizar dessa lei aquele que é o consumidor final, né, do produto ou do serviço. Então, às vezes a pessoa fala assim, não paguei o condomínio está caro e tal, eu vou utilizar o Código de Defesa do Consumidor, né? Na realidade, não dá para ele fazer aquilo, porque aquilo é uma prestação de serviço, mas não é para a finalidade dele, né? É de um grupo geral. Mas se o próprio condomínio, condomínio, se sentir lesado, por exemplo, numa questão contratual com a empresa que presta assessoria ao condomínio, o condomínio foi lá e contratou aquela empresa. E aquela empresa vai ser contratada para fazer tudo para o condomínio, parte jurídica, parte contábil, né? E aí não está prestando o serviço da forma adequada. Então, o condomínio pode sim utilizar do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei bem mais forte do que o Código Civil, né, para se fazer valer os seus direitos. Eu perguntei justamente sobre condomínios, porque tem muita gente que mora em condomínios, né, inclusive eu. Certo. Então, há muita dúvida a respeito de condomínio, como se paga, como aquele que não paga, como é que se deve fazer, aquela coisa toda. Mas foi bem explícita a sua resposta. Agora, o CDC, ele se aplica ao acidente ocorrido, por exemplo, num shopping? Se aplica. Por quê? O shopping é um grande centro de convivência comercial, né? Ali existem várias lojas, né, que servem para que o consumidor ele seja chamado ali, um ambiente mais gostoso, né? Ali um ambiente onde tem ar-condicionado, várias lojas, brinquedos, comida, né? Praça de alimentação. Então, essa prestação do serviço tem que ser adequada. Adequada na medida de segurança, né? Com a saúde, higiene, todo nesse sentido. Então, exemplos práticos, o consumidor escorregou, caiu ali porque ali tinha uma gota d'água, alguma coisa nesse sentido. Ele vai ser chamado judicialmente, né, se o consumidor assim o quiser, perante a justiça para reparar esse dano causado ao consumidor. No caso muito falado aí há um tempo atrás, uma explosão de um shopping lá em Osasco, né? Nesse caso, todos os consumidores têm que ser indenizados, né? Por quê? Eles estavam naquele ambiente que se sentindo seguro, né? E não foi isso que ocorreu. O mesmo se aplica ao estacionamento do shopping. Né? Você pega o formulário de estacionamento e lê lá atrás. Não nos responsabilizamos por objetos deixados no veículo e até mesmo às vezes pelo próprio veículo. Negativo. Ali, o estacionamento é uma comodidade que ele traz para o consumidor visitar aquele ambiente. Às vezes, sem o estacionamento, eu não iria, né? Então, se o seu carro for furtado, algum objeto, todo esse prejuízo o Código do Consumidor abrange. E esses estacionamentos pagos ou não pagos? Pagos ou não pagos, né? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor mais atualizado do mundo. Nenhum país tem um código como o nosso. Estamos melhorando ainda mais, mas nenhum país tem um código desse como o nosso. Então, por isso que eu digo, né? Essa lei é mais forte que o Código Civil em determinados aspectos, né? Então, independente do estacionamento ser pago ou não pago, ele tem o seu direito garantido. Certo, doutor. Agora, outra pergunta. É cabível danos morais por inserção indevida num banco de dados, doutor? É um caso, assim, bem complexo. Cabe o dano moral em todas as negativações indevidas. Cabe sim. Mas aí a gente tem que verificar o quê? A natureza daquela negativação, quem promoveu aquela negativação, como que foi e o porquê.
Porque diante disso tudo, né, por exemplo, uma empresa de grande porte, uma empresa de telefonia, por exemplo, inseriu o nome do consumidor indevidamente. Você vai aplicar uma multa, uma indenização moral num valor ínfimo, ela não vai sentir no bolso. E não sentindo no bolso, essas ações se tornam repetitivas. Porque muitas vezes você negativando o consumidor com um valor baixo e ele não deve, ele vai lá e paga para ver o nome dele limpo. E não é isso que tem que acontecer. O que tem que acontecer é o contrário, o consumidor ir lá reclamar, acionar na justiça e ver o seu direito, né, sendo assim, de acordo com o código. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa pensa, nossa, eu vou ganhar 50 mil, 60 mil, eu vejo reportagens nesse sentido. Não, não é assim. Por isso que temos que ponderar. Porque se for, no caso, uma pessoa física que cometi um problema com o consumidor no meu ramo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pagar 50 mil? Não, eu não tenho esse poderio econômico que uma empresa de telefonia, por exemplo, tem. Então, há essas ponderações. Mas toda negativação tem que ser, sim, ressarcida ao consumidor. Doutor, explica para a gente, para o telespectador, o que vem a ser realmente uma cobrança abusiva? Cobrança abusiva. O consumidor ele vai se lembrar dessa frase que o senhor disse agora, porque abusiva, tudo que é abusivo, exagerado, né? Então, eu sou devedor, sou consumidor também, e eu não posso ser cobrado abusivamente. O que é isso abusivo? Constrangimento exagerado, ligar no meu serviço, ligar na minha casa à noite, mandar a carta ameaçando que vai negativar meu nome, alguma coisa assim, ou penhorar meus bens. Mensagem em celular, muito comum nós recebemos mensagens de essas empresas aí que cobram financiamento de veículo. Isso é cobrança abusiva. Isso é ilegal. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor exige que isso não exista, né, nessa relação jurídica, né? E dentro da cobrança abusiva, nós temos a repetição do indébito, né? Consumidor que ele for cobrado indevidamente, né, que é o parágrafo 1º do artigo 42, indevidamente ele tem o direito de receber aquele valor que foi cobrado indevido em dobro. Então, é só ele requerer judicialmente que ele vai conseguir. E como é que se requer judicialmente? Por exemplo, a pessoa está sendo cobrada, o senhor citou muito bem aí, é um caso comum hoje em dia, a pessoa começa a atrasar a prestação, por exemplo, de um veículo. Só que ela continua pagando, ela pagando com juros e tal, e o pessoal ameaçando até de retomada do veículo. Como fazer? Isso o consumidor tem que prestar atenção assim, em alguns aspectos. Estou recebendo mensagem de celular, vamos gravar, vamos guardar essas mensagens, né? Isso é muito importante. Importante. Faz uma reclamação na empresa com um protocolo, liga no 0800, eu quero fazer uma reclamação, estão ligando na minha casa, mandando mensagem no meu celular, isso é cobrança abusiva. Eu estou fazendo uma reclamação e quero o número do protocolo, né? Se isso não cessar, o que ele vai fazer? Procurar um advogado ou o órgão de defesa do consumidor para reclamar antecipadamente, né? Que é um documento a mais que ele vai ter, e procurar um advogado para entrar com ação judicial requerendo os danos morais ou até, dependendo de cobrança indevida, aquele valor com o dobro daquilo que lhe foi cobrado. Tá certo. Uma palavrinha composta agora, doutor. Queria que o senhor explanasse para nós. Prazo de reflexão. O que é isso? Prazo de reflexão. Nós temos, assim, um hábito, né, que se está criando de comprar coisa compulsivamente e às vezes até sem saber aquilo que a gente está comprando, só pelo simples prazer de comprar, né? Antes não era assim. Antes você, os consumidores em gerais, iam na loja, pegava na mão produto. Olha, isso aqui é um produto de boa qualidade, isso aqui é um produto durável, isso aqui é uma coisa boa. Hoje não, você só vê imagens pela internet, né? Ou só escuta, né? Ouve falar pelo telefone. Então, todo consumidor que comprou algum um eletrodoméstico, qualquer tipo de produto, por telefone, pela internet, ou aquele que passa de porta em porta vendendo e depois faz a entrega, que o consumidor não teve a condição, não teve, vamos dizer assim, não teve nem a mínima condição de verificar a qualidade do produto, né? Nenhuma amostra daquilo, o que ele vai fazer?
ele vai receber aquele produto e aí ele vai verificar que aquilo não era o que ele queria, ou mesmo que ele estava imaginando, né? E aí ele tem um prazo de reflexão de até 7 dias, contados a partir do contrato realizado, né, em caso de serviço, ou a partir do recebimento, no caso de produtos. Então, 7 dias ele pode ligar, a empresa tem que bancar a devolução daquele produto, tem que bancar a devolução e o consumidor não pode ser cobrado de nada. No caso, o senhor citou aí essas compras pela internet que tem aumentado muito, inclusive até pela comodidade, né? E, diga-se de passagem, o consumidor tem que tomar cuidado com muitos sites aí que realmente prometem e não cumprem. Muito cuidado. Isso não só com o produto, mas com prazo de entrega, essas coisas todas. Todas. Eu tenho uma relação de sites lá, de mais de 50 sites que, fisicamente mesmo, nem existia a loja, existe. Eu tenho sites que existe a loja, quando você vai ver é uma casa alugada, ou para alugar, ou abandonada, né? Mas outras, fisicamente, que nem um numeral existe. Então, com relação à compra, financiamento, empréstimo em sites, tem que se redobrar o cuidado e duvidar de qualquer facilidade. Tá certo. Doutor, quais são os direitos do consumidor se houver, por exemplo, na compra de um produto, defeito nesse produto ou mesmo num serviço? Perfeito. Às vezes o consumidor ele vai estar ouvindo aqui a gente falar, olha, o defeito, também alguém fala sobre vício. O que é vício e defeito? As duas coisas vão convergir para o mesmo caminho, né? Que é o produto não funcionando ou não dando condição para o consumidor utilizá-lo. Só que vício, eu vou dar um exemplo de um liquidificador. Eu comprei o liquidificador, cheguei, coloquei na tomada, liguei, ele não funciona. Uma batedeira, não funciona. Isso é vício. Eu liguei, aquela hélice dele escapou, quebrou o copo, bateu na minha geladeira, bateu até um problema físico, né? Causou um corte, um ferimento em mim, isso é defeito. Né? Então, de qualquer forma, vício e defeito convergem para o mesmo sentido. O produto não funciona da forma adequada. Né? E aí, o consumidor, o que ele tem que fazer? Se ele estiver dentro do prazo de garantia, né? E aí eu gostaria de chamar a atenção para algumas facilidades que estão vindo a bem do consumidor. Eu comprei numa loja hoje, a loja fala assim, em até 7 dias, se isso aqui der problema, não é prazo de reflexão, né? Deixar bem claro que não é prazo de reflexão. Ele foi na loja e comprou, viu o produto, né? Mas a loja concede até 7 dias, se tiver algum problema, ele pode ir lá, né? Senão, se ele não gostar, algum problema, ele pode trocar direto na loja. Essa comodidade é liberalidade da empresa, né? Porque se teve problema, tem que levar na assistência técnica. Mas eu prefiro aquelas lojas que me dê essa comodidade, né? É muito mais fácil uma loja trocar um produto com a empresa que ele adquire vários, do que eu, que adquiro um só, né? E ir lá direto na empresa fabricante. Então, ele tem o direito dessa troca, nessas empresas que dão essa facilidade, embora seja liberalidade, se ela dá essa condição, já vira uma obrigatoriedade de cumprir, né? Se ele comprou numa empresa que não dá essa facilidade a ele vai ter que procurar assistência técnica para levar esse produto, que ele tem que ser entregue, devolvido ao consumidor, completamente consertado, em até 30 dias. Tá certo. Doutor, nós vamos fazer um pequenino intervalo, a gente volta já já. O papo está muito bom. Tá jóia. Câmara e Cidadania em 1 minuto só. Toda hora é hora de viajar, toda hora é hora de se encantar com o Brasil. Partiu Brasil, viaja agora, descubra o seu Brasil. Partiu férias, partiu Brasil. No Brasil tem viagem o ano inteiro. Aproveite! A cada novo destino, uma experiência inesquecível. Partiu férias, partiu Brasil. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos.
Estamos de volta com Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 61.4, canal aberto em sinal digital, também pelo canal 4 da NET. E você pode acompanhar esse programa e também toda a nossa programação acessando o site www.riopreto.sp.leg.br. Estamos conversando hoje com o doutor Valdemar, que é bastante especialista em direito do consumidor. Doutor Valdemar Alves, nós gostaríamos de saber o seguinte. Por exemplo, eu dei um presente para uma pessoa e essa pessoa não gostou. A loja é obrigada a trocar o produto? Olha, tem a chamada liberalidade, né, que eu disse, que é uma coisa que a loja traz um presente para o consumidor, de presente aquilo, um agrado para o consumidor. Por quê? Se eu fui na loja, comprei um produto, vi na minha mão, achei legal, senti a qualidade e não gostei futuramente, eu não posso fazer a troca. É só por vício e defeito. Uhum. Mas é um presente, e aí eu falo para a loja, eu poderia trocar, esse daqui é um presente, se alguém, o presenteado não gostar, aí ela fala, pode, daqui a gente troca sim, aí já tornou-se uma obrigatoriedade. Uhum. Aí aquilo já não é um direito, não é uma liberalidade, é um direito do consumidor e um dever da loja, porque firmou o compromisso. E aí sim, nesses tipos de casos, pode-se fazer a troca. Então, o consumidor que quiser presentear alguém, procure conversar antes. Fala, ó, eu posso trocar? Firmar o compromisso para poder obter essa vantagem. Doutor, qual o prazo para se reclamar, por exemplo, de um produto com defeito? Existem alguns prazos típicos para algum produto ou isso é generalizado? Certo. O consumidor tem que prestar atenção nisso aí. Uhum. São prazos distintos. Uhum. Né? Nós temos 90 e 30 dias. 90 dias seria? 90 dias seria para produtos duráveis. Então, exemplos, telefone celular, eletrodoméstico em geral, carro, imóvel, né? 30 dias para produtos não duráveis, todos do gênero alimentício, sabonete, perfume, bolsa, sapato, roupa, 30 dias. Né? E depois, esse prazo é para reclamar. Uhum. No momento da reclamação, que eu entreguei para assistência técnica, eles têm 30 dias para me entregar o produto consertado e arrumado sem defeito. E essas garantias estendidas que as lojas oferecem, isso é bom para o consumidor ou é mais um estímulo de ganho para as próprias empresas? Olha, eu não aconselho, por quê? Veja bem, você tem um produto que geralmente tem garantia de 1 ano, né? Esse produto com garantia de 1 ano, quando ele for dar defeito no final do ano, ali, alguma coisa assim, você já esqueceu que comprou aquela garantia de mais 1 ano, de mais 2, não sabe onde colocou o comprovante se apagou e sem isso você não consegue fazer valer os seus direitos. Tá certo, então. Doutor, se um produto é comprado de uma grande rede de lojas, a troca pode ser feita em outra unidade da loja ou tem que ser feita naquela unidade onde ele comprou? Se a rede for grande e o consumidor teve aquele acordo da liberdade, né? Porque a troca vai ser feita nesse sentido. Só se tiver aquele acordo dos 7 dias, liberalidade, 10 dias e tal, ele pode fazer em qualquer loja da rede. Qualquer loja da né? rede. E agora, se for um defeito que não tem essa liberalidade, né? Deu um defeito e eu preciso levar na assistência técnica, primeiro, importantíssimo, nota fiscal. Sem a nota fiscal, nós consumidores não somos nada. Né? Então, tem que pegar a nota fiscal e levar na assistência técnica. Não tenho a nota fiscal, como faço para recuperar? Né? Hoje nós temos o CPF na nota. Importante deixar o CPF na nota que você consegue recuperar pelo site da Secretaria da Fazenda em 2, 3 cliques. Muito bom o senhor falar isso, porque tem muitas pessoas que não se atentam para esse detalhe do CPF. Não se atentam, acham que é para o governo pegar dinheiro deles, alguma coisa assim. Não, é uma coisa que veio para auxiliar, inclusive, no direito do consumidor. No direito do consumidor. Nós vamos falar de outro tipo de problema, doutor, agora, com relação aos serviços bancários, como taxas abusivas, cobranças indevidas, venda casada. Perfeito. Como é que o consumidor se desvencilha disso? Nossa, é uma coisa complicadíssima, porque os bancos
Primeiro que eles dizem e redizem, que eles não fazem parte da relação de consumo. Não, o Código do Consumidor não é aplicado a nós. E jurisprudências majoritárias há milhares dizem que e afirmam que são, né? Então, o que acontece? Consumidor primeiro, reclamar no banco, através de protocolo, ligações ou pessoalmente com o seu gerente, através de protocolo, fazer essas reclamações e depois, não conseguindo a resolução, procura um órgão de defesa do consumidor para ter mais documentação, né? Porque aí o protocolo é pouco para a agência bancária, que tem uma facilidade muito grande de se defender judicialmente, sim. né? Corpo jurídico muito grande. Muito forte. E aí, depois dessa reclamação, com todos os documentos e orientação dos órgãos de defesa do consumidor, ele procurar a justiça pedindo indenização por dano moral, repetição do indébito em caso de cobrança indevida ou até no caso de cobrança abusiva, que vai majorar o seu dano moral. Isso é muito importante que o senhor falou, doutor, até porque tem muitos consumidores lesados que não vão a algum órgão do consumidor, não fazem denúncia, por achar que não vai dar em nada. Né? Eles acham justamente o contrário. É justamente o contrário. É a forma que ele tem de conseguir mais documentos a favor dele. Né? Eu estou com um caso com uma cliente que um cartão de crédito dela, ela nem sabia que tinha, foi mandado para Mauá. Lá utilizaram-se o cartão de crédito dela, está com mais de R$3.000 negativo e não pode fazer o financiamento do imóvel. Né? Então, antes de tudo, eu pedi para que ela fizesse a reclamação no próprio banco, né? e na agência reguladora. E com esses protocolos, eu procurei ajuizar a ação para ela, para retirar o nome dela dos órgãos de proteção ao crédito. Porque com isso a gente não consegue movimentar. O senhor tocou num ponto de cartão de crédito e eu me lembrei. Muita gente recebe até cartão de crédito sem pedir também. Isso. É uma forma de lesão. Cartão de crédito, jornal, revista, recebi na minha casa, o Código de Defesa do Consumidor tem aquilo como um brinde. Mas para o cartão de crédito, eu peço uma atenção maior do consumidor, porque é uma coisa que mexe com o dinheiro, né? Sim, sim. Então, o que ele tem que fazer? Primeira coisa, ligar na central de atendimento, no 0800, e falar, eu não pedi cartão, não quero o cartão, eu quero que cancele esse cartão e me passe o número do protocolo do cancelamento. Quebra o cartão, mas guarda consigo a carta de entrega, né? Importante ele quebrar o cartão porque ele vai ter certeza que não vai ser utilizado, mas a carta de entrega com o número do protocolo. Qualquer problema, procurar os órgãos de defesa do consumidor e a justiça com a indenização. Mesmo porque, doutor, a gente faz reclamações, às vezes, eu estou falando em nome do telespectador, a gente faz reclamações para uma rede de telemarketing eletrônico. Perfeito. Em que, às vezes, eles passam ou eventualmente passam algum número que não é o protocolo. Certo. Né? Então, no caso, por exemplo, seria viável a pessoa mandar uma carta com registro, registrada, essas coisas todas, seria viável? Seria viável a notificação? Seria viável. Por quê? Porque desde que ele mande com a R. Com a R. Né? Com aviso de recebimento. Porque ele vai ter a cópia dessa carta com ele, né? Que ele vai fazer em 2 vias, e depois juntar o AR quando chegar. Né? E aí a empresa não pode alegar ignorância. Tá certo então, doutor. Nós estamos falando ainda de banco, de cartão. Eu vou tocar num outro ponto. O senhor solicita um serviço, por exemplo, de internet. E lá vem o vendedor com o tal do combo. Perfeito. Né? Então, te enfia a goela abaixo, vulgarmente falando. Então, você faz o processo, faz a compra. Só que a gente nota que, geralmente, eles não cumprem com aquilo que eles realmente prometem. Depois de um certo tempo, aquela cobrança vem lá em cima, e depois, para você se desvencilhar de um dos produtos do combo, é uma coisa difícil. Nesse ponto, há muita reclamação também, doutor? Há muita reclamação nesse sentido. O combo, como ele é vendido em 3, 4 produtos, né, ou serviços, o que acontece? Você não pode se desvencilhar de um só. Né? Então, não só a cobrança que fica divergente do que foi prometido, mas a velocidade da navegação, também, no caso da internet, fala que é 1 mega, 2 mega, 10, quando você vai ver não é nada daquilo. Né? E um ponto muito importante, lembrando disso, é que tendo algum
qualquer tipo de promoção para aquele consumidor que já tem o combo ou que está entrando naquele serviço... Tem que fazer valer essa promoção. Tem que se fazer valer, e quem já está aí pagando 10 anos, aí liga lá e pede, eu quero essa promoção para pagar menos. Não, você não pode, que é só para novos clientes. Negativo, gente. O consumidor pode exigir, essa promoção vale para ele, é nova regulamentação, e isso está já regulamentado, né? É uma nova regulamentação, e basta o consumidor exigir. Não aceitou, não quis fazer o pacote, o mesmo pacote para o consumidor, reclamação no órgão de defesa do consumidor e, eventualmente, ação. Nosso tempo já passou, doutor. Eu agradeço. Infelizmente, a gente chegou ao final de mais um programa. Espero que ele tenha sido de grande valia para você, cidadão. Obrigado, doutor Valdemar, pela sua presença. É um prazer estar aqui. Ok, o Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto muito interessante para o cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.